Bom, vamos lá, gente. Como equilibrar a vida pessoal e profissional? Primeira coisa, compreender o que é equilíbrio exatamente. A palavra em inglês para equilíbrio é balance, né? Então, tem muito mais a ver com balancear do que com equilibrar. Quando a gente fala em equilibrar, fica aquela sensação da balança, né? Equilibrando assim certinho os dois lados iguais. Só que será que na vida pessoal e profissional a gente consegue equilibrar de uma maneira igual? Não, é injusto, porque o tempo de vida que a gente passa dedicado ao trabalho, infelizmente, é muito maior que o tempo de vida que a gente passa dedicado às outras áreas da nossa vida. Então, se você levar em consideração que você tem aí de 6 a 8 horas de sono por noite, eu sei que muita gente não tem, estou tirando uma média, né? Levando em consideração de 6 a 8 horas de sono, mais 8 a 10 horas por dia de trabalho, a gente tem aí uma média o quê? De 4 a 6 horas que sobram para as outras áreas da nossa vida, que seria a vida pessoal como um todo. São os nossos relacionamentos, é passar um tempo com a família, são os nossos hobbies, estudar, cuidar da saúde, entre outras atividades. É muito injusto, é muito desequilibrado se a gente parar para pensar. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe isso, existem algumas considerações a serem feitas. Primeiro, não se sinta culpado de deixar o seu trabalho no horário certo, porque você já dedica a maior parte do seu dia a ele. Então, por mais que você tenha muita coisa para fazer, você não pode sair com a consciência pesada e ainda querendo levar trabalho para casa e coisas do tipo, porque você não conseguiu fazer tudo. Você já dedica a maior parte do seu tempo de vida ao trabalho e você já é pago por isso. Então, leve isso em consideração, tá? Para você viver o seu tempo livre sem culpa. Por outro lado, também passa um senso de que é importante que a gente aproveite o nosso tempo livre, já que ele é tão escasso, devido a essa necessidade de sobrevivência que a gente tem com o nosso trabalho. Então, como que a gente consegue aproveitar melhor tanto o tempo do trabalho quanto o tempo fora do trabalho? Por isso que todos esses exercícios que a gente fez nas semanas de planejamento, os exercícios de autoconhecimento, exercícios de prioridade são tão importantes, porque eles nos ajudam a ver aquilo que a gente tem que falar mais sim para na nossa vida. Porque só quando a gente tem um sim muito forte dentro da gente consegue falar não para as outras coisas. Fica mais fácil falar não para coisas e pessoas e projetos e ideias quando a gente tem um sim muito forte para coisas que são realmente importantes. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem que estudar para, sei lá, uma pós-graduação que você está fazendo, isso é um sim muito forte que você tem. Se você tem essa informação organizada, você se planejou para isso, você consegue dizer, não, tá tudo bem eu estudar na terça-feira à noite para pós-graduação. Eu não preciso pular esse estudo para fazer alguma outra coisa. Eu vou estudar na terça-feira à noite, mas na quarta-feira à noite eu estou livre. Então você consegue se planejar melhor quando você tem essas prioridades claras para você. Então, quando a gente falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tenta lembrar sempre da ideia do balanço, né? Então, tem momentos que o balanço vai estar pendendo mais para um lado do que para o outro. Isso acontece. Às vezes você tem momentos da sua vida que você tem que se dedicar mais ao trabalho porque você está ali, você vai receber uma promoção, ou porque você está fazendo uma transição de carreira e está fazendo 2 turnos praticamente ao mesmo tempo, ou porque você precisa colocar dinheiro em casa, precisa colocar comida na mesa e você é autônomo e aí você precisa correr atrás. Então não se sinta culpado por isso, compreenda que existem fases na vida, o que não dá é para ficar totalmente desequilibrado o tempo todo. Mas existem fases da nossa vida que a gente tem que dar mais atenção para uma coisa ou para outra. Por exemplo, se você sofre um luto aí na sua família, alguém morre, você não tem como se forçar, você tem que dar um tempo. Então, é óbvio que a balança vai pender mais para um lado nesse momento. Então, a vida é isso, equilíbrio é movimento. Equilíbrio é movimento. Lembre-se sempre disso quando você pensar no equilíbrio das diferentes áreas da sua vida, tá? Claro que existem algumas técnicas que você pode utilizar para melhorar a sua relação entre vida pessoal e profissional. Eu falei sobre essa de não se sentir culpado quando parar de trabalhar. Se você é uma pessoa que, por exemplo, como eu, faz home office muitas vezes, talvez valha a pena você estabelecer alguns limites de horário para você não se cansar tanto. Nesses últimos anos, eu trabalho como autônoma desde 2014 e eu venho, então, nesses últimos anos, aperfeiçoando o que funciona melhor para minha rotina. E para mim, o que funciona melhor é ter uma rotina mais orgânica, um pouco mais fluida, realmente, e que eu consiga ir balanceando quando que eu estou muito cansada, quando que eu preciso descansar, aqueles dias que eu acordo empolgada e quero trabalhar, fazer um monte de coisa, aqueles dias que eu não estou muito legal. Então, por exemplo, hoje
que eu tinha essa live aqui de noite, parei de trabalhar um pouquinho ali no finzinho da tarde. Eu trabalhei muito hoje, desde muito cedo, porque a gente abriu as inscrições para o curso, então a gente tem uma demanda maior realmente, mas eu parei um pouquinho, fui lá, tingir meu cabelo, preparei a janta, fiz algumas coisinhas assim minhas, né, para descansar um pouco, para vir estar aqui com vocês. Isso foi um equilíbrio que eu fui aprendendo a desenvolver. Eu sei que, por exemplo, amanhã de manhã bem cedo, eu não tenho nenhuma reunião, nenhuma aula agendada, justamente porque eu consigo acordar com um pouco mais de tranquilidade, fazer minha rotina matinal de trabalho realmente com um pouco mais de tranquilidade. Então, a ideia de equilíbrio vai variar muito de pessoa para pessoa. O importante, do meu ponto de vista, é que você encontre uma maneira de viver os seus dias com tranquilidade, sem estar na correria, mas também compreendendo que às vezes a correria pode acontecer, porque é uma característica do momento que você está vivendo. Entendendo que é um momento, que é uma fase, tá tudo certo, essa fase passa. O que não dá é para você ficar ali no limite do burnout todos os dias. Aí é uma coisa para você realmente se preocupar e tomar providências.